Antônio Gramsci. Vocês precisam saber dele é o seguinte, que eu acho que seja relevante, tá? Poucas pessoas falam. Antônio Gramsci, para começo de conversa, não estava de bem com o partido. O Gramsci, ele não era o tipo comum que você acreditaria no partido. O Gramsci é a resposta fundamental à seguinte pergunta: o que nós iremos fazer se a estrutura da União Soviética não for viável? Ou qual é a resposta para problemas que envolvam mais do que uma estrutura direta, né, uma estrutura correspondente a questões financeiras, se o internacionalismo tivesse que vencer? Ou seja, se nós tivéssemos que propagar o socialismo como um ideal. Gramsci é a resposta a isso. Primeiro, é importante constar que não existe uma palavra em Gramsci sobre ocupar espaços. Gramsci nunca disse isso. Mas o Gramsci estava nos seus escritos políticos lá, no Socialismo e Cultura, ele estava profundamente preocupado com a forma como o trabalhador ele iria enxergar todas as possibilidades dele de interagir com o mundo, se entreter, se ele ia ou não dar a trepada, tudo estava sendo colocado em termos do capital. Ele tinha que ler um jornal, ele tinha que decidir qual jornal ele ia escolher, ele tinha que decidir qual jornal ele ia comprar, ele tinha que decidir qual notícia ele ia querer, quais fatos ele ia comprar do mundo, que tipo de entretenimento ele ia se interessar. Era colocada em termos do capital, porque era feita por uma classe burguesa. Então, Gramsci começa nos escritos políticos ativando e conversando sobre essa consciência de classe. E essa consciência de classe, a forma como ele aborda a consciência de classe, é uma coisa que é trazida e constantemente relembrada por todos os escritos políticos. Se você vai avançando nos escritos políticos, até ver seus últimos escritos enquanto homem livre, todos eles são na seguinte direção: nós fazemos parte de uma dada classe e essa dada classe tem uma responsabilidade para com o resultado final que nós queremos alcançar. Ele estava muito preocupado com como a praxis ia se manifestar, mas ele estava mais preocupado com a forma como os indivíduos se comportavam no dia a dia. Pensa assim, ó. Pensa que o Ojeda, para ficar óbvio, tá? Pensa que o Ojeda, ele começasse a fazer tudo ANCAP. Você imagina que o Ojeda começasse a fazer sexo ANCAP. Ele só consome pornografia ANCAP. Ele só contrata prostituta ANCAP. Ele só procura produtos sexuais ANCAP. Ele só procura um cigarro ANCAP. Ele só consome Marlboro. Ele está inteiramente voltado aos interesses dos ANCAPs. Veja que dificilmente um pensamento anti-ANCAP poderia advir disso. Então, essa preocupação no dia a dia do Gramsci, e ele vai demonstrar de que forma os sindicatos, de que forma as gerações, de que forma as interações dentro da família são tomadas pela lógica do capital em virtude de estarem centralizados por essa estrutura e pela linguagem do capital. Então, essa é a primeira parte relevante do Gramsci. Aí, o cara foi preso. E quando o Gramsci foi preso, eu acho que uma das narrativas mais interessantes que talvez valha a pena abordar seja a narrativa de uma antologia do Gramsci, né? E um dos fatos mais interessantes desse background do Gramsci é que quando ele é preso, ele se sente abandonado. Quando ele é preso, ele sente que o seu mundo já não é o mundo para o qual ele pudesse contar. Ele já não imaginava uma estrutura partidária, ele já não imaginava-se como um membro do partido naquele momento. Porque a prisão do Gramsci é uma coisa que internamente nele o prejudica. Ele não sente que ele pode contar com o partido. E ainda assim ele precisava fazer tudo em nome do partido. Então vejam só, Gramsci, diferente de tudo que é dito, não é um cara que estava preocupado com a estrutura de cima a baixo. Eu repito para vocês, Gramsci foi preso e escreve inteiramente o caderno de cárcere preocupado em como resolver o problema da implantação do comunismo sem o partido. Porque o partido havia permitido ser preso. Havia uma rivalidade pessoal. E essa rivalidade pessoal acaba efetivamente criando uma situação cada vez mais densa. Por quê? Se o partido não era possível, então como as pessoas existiam? Como era a questão da consciência, da responsabilidade sem o partido? É por isso que Gramsci é relevante para o libertarianismo. Gramsci é relevante para o libertarianismo porque ele rompeu com a ideia da organização coletivista central. Ele rompeu inteiramente com ela.
Ele estava preocupado com a forma orgânica como a sociedade ia se comportando. E estava profundamente preocupado em como descrever um processo dialético em que a existência de um indivíduo que tinha considerações contra o capital interagisse positivamente com o resto da sociedade por capital. Então, ele estava inteiramente se colocando em termos de anticapital contra capital. Se os libertários são inteiramente postos em uma questão, numa análise de classe roupiana, em que existem aqueles que são favoráveis ao Estado e aqueles que não são favoráveis ao Estado. Então é perfeitamente possível recolocar esse elemento do conflito de classes de volta para análise e reanalisar as ponderações gramscianas em termos libertários. Porque veja que toda a questão é entre essa dialética, entre não libertários e libertários. Veja que todo conflito que acontece entre libertários é uma forma de fomento para Gramsci entre não libertários e libertários. O tempo inteiro, Gramsci está preocupado em definir como marxista apenas aqueles indivíduos que estão habilitados para a guerra cultural. Esses indivíduos, sendo os marxistas, todos os outros são os não marxistas. Esses indivíduos são os bons, todos os outros indivíduos são os maus. Inteiramente nesses termos. Então veja que a primeira coisa que o marxismo, que o gramscismo propõe é a ruptura interna. Ele não só propõe, como ele prega a estrutura da ruptura interna. Porque a ruptura interna é o único elemento sobre o qual você tem controle desde o início. Só que existe uma opinião vigente sobre quais são as estruturas que estão presentes para não libertários, por exemplo, nesse caso em que eu estou já fazendo uma transposição, sobre a opinião sobre essa ruptura aqui. Eles vão ter uma opinião sobre esse fato histórico. Então, aplicando isso, é possível transpor isso na linguagem marxista. É possível pegar esses elementos e, por exemplo, demonstrar que uma utilização dessa teoria gramsciana seria a utilização de um mecanismo de ruptura interna. E aí eu acho que fica muito simples, vocês entenderam o que eu fiz, para que aqueles que estão externos enxerguem claramente a ruptura entre os grupos. Então, veja, hoje você sabe claramente que existe uma diferença entre os progressistas e os marxistas ortodoxos. Vocês dizem, olha só, olha como os marxistas eram, olha como eles eram importantes, eles eram armamentistas, eles eram incríveis, eles estavam todos em busca do proletariado. E aí vocês veem os progressistas. Vocês acreditam se tratar de grupos diferentes. Veja a insanidade. Utilizando-se dos mesmos princípios sociais de análise social, você acredita que um progressista e um marxista ortodoxo são tipos políticos totalmente diferentes. Nós separamos os dois. Sabe por quê? Porque eles quiseram separar. Eles quiseram mostrar a fissura. O elemento da mostra da fissura. E essa expressão, a própria questão da fissura interna, e as fissuras internas, na qual nós enxergamos a possibilidade dos cadernos do cárcere, são possibilidades que depois entregam a própria unidade do partido. O partido era unido, por quê? Porque você via que eles tinham a mesma unidade de propósito. Então, veja um exemplo simples aqui. Quando você separa libertários, ANCAPs, claramente por grupo externo, em gradualistas, em fulano XYZ, e o outro fulano XYZ, puristas, ou puristas A e puristas B, e você separa esses grupos e fica evidente para o público externo a cisânia de pensamento material entre esses grupos, então você passa a ter a impressão de que são três grupos. Mas os três grupos estão partilhando das mesmas intenções. Como um elemento social, eles têm unidade em relação a esse elemento social. Então, quando você diz, quando você externa a possibilidade que, de alguma forma, uma cisão do movimento libertário seja negativa, você discorda plenamente de Gramsci. Você não acredita que existe um elemento dialético entre esses grupos. Porque, veja só, quanto mais cisâneas artificiais não reais existem, mais elementos de conformidade, mais pontos de apoio, pontos reais onde é possível enxergar o conteúdo efetivo e se corresponder existem. Por exemplo, as pessoas não entendem que quando elas compram o progressismo, elas compram todo o pacote marxista. Mas elas vêm ali as vertentes progressistas, a vertente ortodoxa, a vertente anarquista, e eles não entendem como comprar um é comprar tudo, é comprar todo o marxismo junto, entende?